Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, desejo aqui neste vídeo fazer um breve estudo sobre o versículo 43 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Existe muita polêmica em torno desse versículo, tá? Porque o original grego não possui pontuação. E a seita adventista e também os testemunhas de Jeová, eles ensinam aquilo que foi apelidado de o sono da alma. Significa que depois de morrer a pessoa fica em estado de inconsciência até o dia da ressurreição, que a alma ela não vai para o paraíso. E nesse versículo Jesus afirma para o ladrão na cruz que ele estará com ele no paraíso, imediatamente depois da morte. Mas tanto as testemunhas de Jeová quanto o adventismo ensinam a doutrina das almas dorminhocas. O mais interessante é que eu peguei aqui várias versões bíblicas e todas elas, nessa fala de Jesus, apontam para a esperança daquele ladrão que estava na cruz, de que ele estivesse, ele mesmo sabia, pela afirmação de Jesus, que ele estaria no paraíso após a morte. Vou mostrar para vocês nas Bíblias diversas versões aqui, vou ler para vocês esse versículo. Vocês podem ver aqui que eu estou com uma pilha de Bíblia. Vou ler para vocês em todas essas versões o versículo 43 do capítulo 23 de Lucas. Vamos começar aqui com a Bíblia NVT. Essa Bíblia aqui, NVT. Jesus lhe respondeu, : eu garanto, : hoje você estará comigo no paraíso. Essa é a versão NVT. Vamos ver agora na versão NVI. Jesus lhe respondeu, : eu lhe garanto, : hoje você estará comigo no paraíso. Bíblia Ave Maria. Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe, : em verdade te digo, : hoje estarás comigo no paraíso. Tradução ecumênica da Bíblia. Jesus lhe respondeu, : em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então ele diz, em verdade eu te digo, hoje, estarás comigo no paraíso. Então essa Bíblia, ao invés dos dois pontinhos, colocou vírgula, tá? Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bíblia Judaica Completa. Yeshua lhe disse, : sim, eu lhe prometo que você estará hoje comigo no Gan Eden. Bíblia LTT, literal do texto tradicional, 23:43. Vou ler do jeito que está aqui, tá? E lhe disse Jesus, : em verdade, a ti digo eu que, : hoje mesmo, comigo estarás tu, dentro do paraíso. Bíblia Sagrada da Editora Vozes. Essa aqui que tem um mapa da Terra bíblica, tá? Vou mostrar aqui para vocês de novo. Tem um mapa da Terra bíblica aqui. Aqui, ó. Tem um mapa da Terra bíblica aqui. E Jesus lhe respondeu, : eu te asseguro, : ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bíblia textual. Disse-lhe, : de certo te digo, : hoje estarás comigo no paraíso. Almeida Corrigida Fiel. E disse-lhe Jesus, : em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bíblia de Jerusalém. Ele respondeu, Jesus, respondeu, : em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bíblia Edição Pastoral. Jesus respondeu, : eu lhe garanto, : hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Bíblia Sagrada da Editora Santuário. Jesus respondeu-lhe, : na verdade te digo, : hoje estarás comigo no paraíso. Versão King James atualizada. E Jesus lhe assegurou:
Dois pontos. Com toda a certeza te garanto. Dois pontos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bíblia na linguagem de hoje. Lucas 23, 43. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Dois pontos. Hoje você estará comigo no paraíso. A Vulgata, tá? Vamos ver a Vulgata. Bíblia Sacra Vulgata. Et dicit ili Jesus, amen dico tibi, ode mecum eres in paradiso. Então vou colocar aqui no Google Tradutor, tá? Vou escrever. É curioso, né? Latim. Então digitei aqui, pessoal, esse versículo em latim, tá? E é assim que aparece em português. E Jesus lhe disse: amém, eu te digo, hoje você estará comigo no paraíso. Então nós vimos que todas as versões que foram aqui lidas, elas falam justamente a mesma coisa, tá? Que o ladrão estaria, após a morte, no paraíso com Jesus e consciente. E consciente. O Espírito de Jesus estava dormindo? Estava inconsciente? Se ele mesmo afirmou que o ladrão estaria com ele no paraíso, então me poupem, não faz sentido esse tipo de afirmação, tá? Aqui, vamos ver como é que é em latim, hein? De novo. Et dixit illi Jesus amen dico tibi odie mecum eris in paradiso. Agora, por incrível que pareça, tá? Essa versão aqui do Novo Mundo tem a pretensão de estar correta, quando toda a tradição da cristandade, quando todos os pais da igreja, quando todos os discípulos criam justamente o contrário do que está aqui, né? E essa versão do Novo Mundo tem a pretensão, eles afirmam que eles que estão certos, sendo que todas as versões, mesmo a Vulgata latina, traduz o texto do modo que foi transmitido por todas as gerações da cristandade, tá? Então vamos ver o que eles falam aqui. Vejam só como eles traduzem, tá? Depois vamos fazer um breve estudo aí no grego sobre todo esse contexto, tá, pessoal? 23:43, tradução do Novo Mundo. E ele lhe disse, dois pontos, deveras, vírgula, eu te digo hoje, dois pontos, estarás comigo no paraíso. Eles sutilmente colocam dois pontos depois de hoje, né, para afirmarem que Jesus disse assim, deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando você fala alguma coisa para alguém, vem aqui fulano, eu te digo, faça isso, faça aquilo, eu te digo hoje, eu te digo agora. Se eu já estou falando, a pessoa já entende, não é? Que eu estou falando naquele momento, naquele dia, etc. Esse aqui é o raciocínio do senso comum, tá, pessoal? Mas vamos tentar ir a fundo no grego neste vídeo, tá? Então essa versão aqui pretensamente quer se afirmar exclusiva e detentora da verdade, sendo que todas as outras traduções não trazem essa aberração, tá? O Bible Hub aqui, por sua vez, traz assim, a nova versão internacional, né, em inglês, na verdade eu te digo, hoje você estará comigo no paraíso. A Bíblia Bereana, na verdade eu te digo, hoje você estará comigo no paraíso. A King James, Jesus disse a ele, na verdade eu digo a você, hoje você estará comigo no paraíso. O mais estranho é que todas as traduções da Bíblia estariam erradas, e a única correta seria a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, ou das Escrituras Sagradas, realizada pelas Testemunhas de Jeová. Vou compartilhar aqui com vocês o estudo muito bom, tá? Se formos no grego nessa passagem, qualquer dúvida será imediatamente dirimida. Lemos que o ladrão pede para que Jesus se lembre dele. A palavra usada aqui é mistete, que é um imperativo auristo passivo.
Qual é a função sintática de um imperativo aoristo? Em sua gramática, Daniel Wallace nos revela que este imperativo aoristo pode ser colocado sob duas categorias: o ingressivo e o constativo. O ingressivo tem como foco o início da ação. Em Lucas 23:43, seria como se o ladrão pedisse para que Jesus começasse a se lembrar dele. Por outro lado, o imperativo aoristo constativo parece se encaixar muito melhor no contexto deste relato. Assim, sobre o imperativo aoristo constativo, pode ser dito como uma regra geral que essa ordem nada fala sobre o começar ou continuar uma ação. Ele basicamente tem a força de fazer de algo sua prioridade número 1. Assim, o nosso ladrão não apenas pede para Jesus se lembrar dele, mas também pede que se lembre dele com prioridade. Tamanha é a ansiedade deste homem por redenção. Embora ele demonstrasse tanta certeza sobre o fato de Jesus ser o Messias e sobre Jesus entrar no reino celestial, ele não tem certeza sobre quando isto iria acontecer. Por isto, ele utiliza também a construção otan, mais verbo no subjuntivo. O subjuntivo frequentemente é usado depois de um advérbio temporal, ou preposição imprópria, com o sentido de até que, ou preposição imprópria com o sentido de até que. Exemplo, eos acri mecri, ou ainda mesmo depois da conjunção temporal otan, com o sentido de quando quer que. Ele indica uma contingência futura da perspectiva do tempo do verbo principal. Então prestem atenção aqui. O pedido do ladrão, portanto, seria como: Jesus, quando quer que você entre em teu reino, lembre-se de mim em primeiro lugar. Este aqui é o sentido dentro do contexto, tá, pessoal? Este aqui é o sentido dentro do contexto no qual é feito o pedido. Este é o pedido do ladrão. E a forma de se traduzir a resposta de Jesus deve levar este pedido em conta. Vocês estão entendendo como é que se faz uma tradução? Não é apenas o versículo destacado do seu contexto. Tem que estar inserido em um contexto. E o contexto aqui é o contexto da pergunta, e ela é analisada pelos tradutores de modo gramatical e também dentro do contexto em que ocorre a conversa. Este é o pedido do ladrão, e a forma de se traduzir a resposta de Jesus deve levar este pedido em conta, pois uma resposta que não responde estaria violando o contexto do relato. Entenderam isso aqui? Uma resposta que não responde estaria violando o contexto do relato. Conhecendo, portanto, o pedido do ladrão, voltemos à resposta dada por Jesus. Sua resposta foi Lucas 23:43. Respondeu-lhe Jesus, em 2 pontos. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus inicia sua resposta com a expressão amen lego, verdade te digo. Em verdade te digo. Amen lego. Sobre a expressão, o Bowers Lexicon, o léxico BDAG, nos diz: partícula asseverativa, verdadeiramente sempre com lego, iniciando uma declaração solene, mas usada somente por Jesus. Eu te asseguro que, eu solenemente te digo. Verbete amen, Bowers Lexicon. Assim, esta era uma expressão solene usada apenas por Jesus. Digno de nota é que em nenhuma das instâncias que Jesus a usa, ela é modificada pelo advérbio semeron, hoje. Caiepen auto amen soilego semeron met imu esse ento paradiso. Sobre a expressão, o BDAG Bowers Lexicon, o léxico BDAG da língua grega nos diz: partícula asseverativa, verdadeiramente, sempre com lego, iniciando uma declaração solene, mas usada somente por Jesus. Eu te asseguro que, eu solenemente te digo. BDAG, verbete amen, Bowers Lexicon. Assim, esta era uma expressão solene usada apenas por Jesus.
digno de nota é que em nenhuma das instâncias que Jesus a usa, ela é modificada pelo advérbio semeron hoje, como pode ser visto em Mateus 5,18, Mateus 5,26, Mateus 6,2, Mateus 6,5, Mateus 6,16, Mateus 8,10, Marcos 8,12, Marcos 9,1, Lucas 4,24, Lucas 12,37 e outros. Que motivos Lucas teria para colocar o advérbio antes? O BDF, falando sobre ordem de palavras no grego, comenta: a ordem de palavras no grego e assim no Novo Testamento é mais livre do que em línguas modernas. Há, contudo, certas tendências e hábitos no Novo Testamento, especialmente em narrativas, que têm criado algo como uma ordem de palavras comum. Mais adiante o BDF comenta ainda: estas posições, contudo, não são de qualquer forma mandatórias. Qualquer ênfase em um elemento da sentença faz aquele elemento ser movido para frente. Assim, se o elemento precisa de destaque, é natural que ele seja movimentado para frente. Se a palavra hoje precisava de destaque, seria de se esperar que ela fosse movida para o início da declaração. A pergunta é: ela precisava de destaque? Agora voltamos ao contexto. Observamos que o pedido do ladrão demonstrava urgência. Ele pedia algo como: Jesus, dê prioridade para isto. E Jesus respondia: não se preocupe, hoje mesmo você colherá os frutos de sua confissão. Por outro lado, o ladrão expressou também uma dúvida sobre o tempo que Jesus poderia cumprir esta promessa. Ele disse algo como: quando quer que você entre em seu reino? E a resposta de Jesus faz um grande contraste com esta dúvida: hoje estarás comigo no paraíso. Certamente esta tradução se encaixa bem melhor no contexto do que a ênfase sobre o momento da promessa. O ladrão não queria saber quando a promessa era feita, mas quando ela se cumpriria. Há ainda alguma contra-argumentação contra esta tradução, mesmo que a forma "te digo hoje" não se encaixe no contexto. Costuma-se alegar que se Lucas desejasse deixar claro que hoje modifica o verbo estarás, ele teria usado a conjunção ot, que, antes de semeron. Este argumento é irrelevante, pois da mesma forma Lucas poderia usar ot depois de semeron. Por outro lado, costuma-se também citar as palavras de Jesus ressurreto no Evangelho de João. Disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. O objetivo é demonstrar que Jesus não poderia ter ido ao paraíso naquele mesmo dia, pois depois, ao ressuscitar, ele teria dito que não tinha subido ao Pai ainda. Esta argumentação também é irrelevante, pois ela pressupõe que o paraíso mencionado por Jesus esteja localizado no céu, algo que não pode ser demonstrado através de textos bíblicos. Mesmo recorrendo-se à literatura judaica da época, que fala sobre a localização do paraíso, podemos perceber que o paraíso não é localizado onde Deus habita. O segundo livro de Enoque, por exemplo, situa o paraíso no terceiro céu, sendo que Deus habita o sétimo céu. Segundo Enoque 3. Acreditamos que o contexto é primordial na seleção de qual a melhor tradução deste texto. Como observamos aqui, a tradução que melhor preserva o contexto é a tradução que faz o advérbio hoje modificar o verbo estarás, como Daniel B. Wallace disse em sua gramática e que já citamos antes. Nosso conhecimento sobre o autor e o contexto nos ajudará a ver se os ouvintes têm feito qualquer prioridade quanto a isso, ou se eles o têm negligenciado completamente. Quando Jesus diz que hoje o ladrão estaria no paraíso, Jesus estava demonstrando que realmente estava tratando aquele assunto com a mais alta prioridade. Não era apenas uma promessa feita naquele dia, mas era uma promessa cumprida naquele dia. O ladrão arrependido encontrou-se com Jesus naquele dia. Agora eu quero mostrar para vocês o que Champlin fala a respeito desse versículo. Tá? Tem algo aqui bem interessante. Então ele comenta: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele diz assim: apesar de nos manuscritos originais do Novo Testamento não ser usada nenhuma pontuação, em face do fato de o grego clássico, incluindo o grego koiné, no qual foi escrito o Novo Testamento,
gozar de ampla liberdade no tocante à ordem das palavras, é impossível, à base do próprio texto grego, provar um lado ou outro dessas ideias contraditórias. No entanto, embora a própria linguagem grega nada poder provar, se vincularmos hoje com digo, a frase realmente ficará com pouco sentido, pois enfatiza desmesuradamente que Jesus fazia aquela declaração hoje, pois é perfeitamente óbvio que Jesus proferia aquelas palavras naquele dia, que era hoje. Seria descabida, por conseguinte, uma declaração dessas saída dos lábios de Jesus. Dificilmente Jesus poderia ter dito ontem ou amanhã. Por isso a vinculação do vocábulo hoje à palavra digo não tem sentido e é perfeitamente supérflua. Todavia a frase assume profundo sentido se aceitarmos que o vocábulo hoje está vinculado ao termo estarás. Porquanto o ladrão penitente tiver apenas a esperança de algum lugar obscuro no reino de Deus, algum tempo em algum lugar, talvez no futuro distante, após a ressurreição. Isso era tudo quanto ele esperava, mas recebeu muitíssimo mais do que antecipara. Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso, isto é, no reino celestial do Senhor. A palavra hoje, que neste caso teria sido usada por questão de ênfase, tem um sentido muito importante e perfuma a atmosfera do sentimento de esperança, que era tudo o que aquele ladrão buscava naquele momento. Dessa maneira, Jesus quis demonstrar o grande poder do arrependimento, como também as realidades da vida eterna e da imortalidade da alma. Esta passagem tem sido utilizada para combater a doutrina falsa do purgatório, porquanto naquele mesmo dia o ladrão penitente haveria de estar na companhia de seu Senhor. Naturalmente, isso equivale a aceitar que o paraíso nada tem das propriedades comumente atribuídas ao suposto purgatório, e essa suposição tem de ser provada à base de outras considerações, porquanto este versículo nem afirma e nem nega essa possibilidade. Essa passagem ilustra diversas verdades importantes, além daquelas que têm sido discutidas até este ponto, a saber, o sono da alma é uma doutrina falsa, porquanto a alma é imortal, sendo perenemente capaz de sentir e de existir em outra dimensão. A doutrina da justificação pela fé fica demonstrada, bem como o valor da fé e do arrependimento. Fica aqui demonstrado que existe um verdadeiro estado espiritual intitulado paraíso, céu, etc., para onde vão as almas dos remidos. Acima de tudo, fica demonstrado aqui que Jesus é o Salvador, estando dotado de autoridade para pronunciar uma palavra que garante a salvação eterna da alma do pecador arrependido. Fica demonstrado que as ordenanças humanas, e até mesmo as ordenanças divinas, como a do batismo e a da ceia do Senhor, não são necessárias para conduzir a alma do homem ao céu. Fica a dica.